Legal, tá rodando negócio para gravar aqui, vai começar a gravação, né? A gente começa. Beleza. Fala, pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação no WM Concursos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo para a Polícia Penal de Minas Gerais 2021. Lembrando, gente, que aí, ó, já está autorizado pela CEPLAG 2.420 vagas de policiais penais. Então, não vamos dar bobeira. Não vamos dar bobeira, vamos estudar. Bacana? Pessoal, vamos trabalhar hoje o REDIPRE, né? Que é, né, o Regulamento Disciplinar Prisional do Estado de Minas Gerais, que foi incorporado, que foi inserido no REMP, que é o Regulamento de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais de 2016. Né? Então, lá no edital 2003, a banca IBFC, caiu o REDIPRE. E é de 2004, né? Porque o último edital, o último concurso, nós tivemos em 2013, confere? E o REMP, no caso em tela, foi atualizado, né? Teve atualização em 2016, e o REDIPRE foi inserido dentro do REMP. Bacana? Então o REDIPRE ele continuou valendo, mas só que não é o de 2004. É aquele que está inserido dentro do REMP. Nós iremos ver isso. Meu nome é Elber, sou professor do WM Concurso. Antes mesmo de a gente começar, vamos aqui fazer o convite, pessoal. Vai ter o curso extensivo Polícia Penal, aulas ao vivo, semelhante a esta, né? 2 vezes a semana, a partir do dia 3 de maio, gente. Hoje aí, ó. Hoje aí nós estamos 20 de abril, 2 semanas para você fazer a inscrição. Né? 2 vezes a semana, via de regra, vai ser na segunda e quarta, de manhã e à noite. Vamos ver todo o edital de 2013, vamos ver lá raciocínio lógico, vamos ver português, redação, vamos ver o direito constitucional, vamos ver a tortura, a lei de execução penal, o código penal e demais leis aí do edital passado. Você pode estudar do celular ou do computador, né? Tranquilamente, porque no caso dessa aula ao vivo, a gente gera o link para você assistir a aula e você assiste conosco, né? Aonde você estiver, né? Entra no nosso site, no nosso link no YouTube, WM Concurso, tem várias aulas gratuitas para que você lá busque o conhecimento, tá joia? E também nós temos o nosso site, gente, concurso lá ao vivo, né? O nosso curso, na verdade, é online, aí, ó, é wmconcurso.com.br, você entra lá, Polícia Penal MG, nível médio, e clica lá, ver curso, e vai ver lá todas as informações importantes, né, lá, aulas ao vivo, gravadas, aulas em PDF, livros digitais, questões, simulados, correções, e lembrando que esse curso nosso, gente, está com 50% de desconto, então aproveita, né? E no caso em tela, deixa eu adicionar o pessoal aqui, vamos lá, Tatiana, boa noite. Aqui no caso em tela, pode pagar em até 12 vezes sem juros, muito bom. Olha que legal, aqui tem algumas aulas nossas que podem ser assistidas para que você conheça os nossos professores. Olha que legal. Temos o professor Rodrigo, né, um dos maiores professores de português da história desse Brasil, professor de Direito, o Elber, né, sou eu, o Eliezer, o Fabiano, doutora Thalita, doutor Paulo, vários demais outros professores que nós temos na casa. Raciocínio lógico, Marcelo Cruz, os melhores professores do Estado de Minas Gerais. Aí nós temos lá português, redação, raciocínio lógico, legislação, direito, né, conforme o último edital. Então, aulas e informações importantes, lá, videoaulas ilustradas, né, interativas, PDFs, materiais complementares, questões de provas, aulas semanais, a gente tem aulas ao vivo que a gente vai lançando. Nós temos um grupo VIP, né, do WhatsApp também, do pessoal do online. Suporte rápido e humanizado, justamente para facilitar, né, a sua interação e o seu estudo com a melhor qualidade possível. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos prosseguir agora. Vamos parar de delongas e vamos dar continuidade e início ao nosso estudo. Tá joia? Então, vamos lá. REDIPRE, pessoal. Então, hoje a matéria de hoje nós vamos trabalhar REDIPRE. Então, o que é o REDIPRE, pessoal? É o Regulamento Disciplinar Prisional de 2004, que ele foi inserido, né? Ele foi inserido no Regulamento e Normas e de procedimentos de Tribunal de Minas Gerais do REMP, né? Então, o REDIPRE, ele caiu no concurso anterior, 2013, só o REDIPRE. Mas como nós tivemos autorização em 2016, o REDIPRE foi inserido dentro do REMP. Bacana? Então, nós vamos ver só essa parte importante dentro, né, lá do REMP. Então, olha lá, o REDIPRE, pessoal, está inserido dentro do REMP, lá, com a nomenclatura lá, Regulamento Disciplinar, né? Regulamento disciplinar. Vamos destacar aqui, ó, de grande importância para você entender. Olha lá. Em quais artigos, professor, então está o REDIPRE dentro do REMP? Olha lá. Está previsto do artigo 314 a 306, né, do REMP. Bacana? Então, o REDIPRE, pessoal, ele está em vigor, né,
ele teve a sua atualização e ele está inserido no corpo do REMP, a partir do artigo 614 a 706 do REMP. Bacana? Logicamente, né, ele foi atualizado e teve algumas, né, o Redípio, né, e o REMP teve algumas inovações, né? Houve inovações, né? Então, vamos ver algumas informações, principalmente lá, como o uso das tornozeleiras eletrônicas, né? Justamente para aquela monitoramento, aquela monitoração do preso, por exemplo, né? Que esteja lá, né, no regime aberto, por exemplo, né? É aquele lá que deve ser acompanhado, né? É aquele que deve ser acompanhado, né? No caso em tela, tá joia? Então, vamos lá, vamos iniciando esse estudo, então. Então, beleza. Lembrando, pessoal, que eu não vou ver todos os artigos, nós vamos ver só os principais. E é esses principais, com as informações principais, que, sem sombra de dúvida, é o que cai na prova. Então, logicamente, se você está tranquilo, lê todos os artigos, todos os parágrafos, incisos, nós vamos focar aqui, curso preparatório é para isso. É para direcionar, é para instruir, de fato, aquilo que vai e pode cair na sua prova, ok? Então, vamos prosperar. Vamos lá, a partir do 314, então, parágrafo primeiro. Professor, esse regulamento, quem está sujeito a esse regulamento? Vejamos. Primeiro, os condenados à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, né? Ou seja, os condenados, aquele que tem a pena transitada em julgado, que não cabe mais recurso, aquilo ali exauriu a sua presunção de inocência, não cabe mais presunção de inocência, né? Ali, no caso, ali, conforme, aí já tem confirmada, né, a sua culpabilidade do agente criminoso. Então, condenado a pena privativa de liberdade, o cárcere ou o restritivo de direito, por exemplo, que não seja o cárcere, mas que restringe direitos da pessoa, né, no caso do condenado. Bem como o preso provisório. O que é o preso provisório? Aquele que não teve sua condenação transitada em julgado, que ainda há presunção de inocência. Ele pode ainda exercer o duplo grau de jurisdição, ele pode ainda buscar recorrer em instâncias superiores. E a pessoa sob monitoração eletrônica. Olha que interessante. Então, as regras também do regulamento disciplinar cabe também aquele que está sob monitoração eletrônica. Por exemplo, se ele deixa de cumprir as normas de monitoração eletrônica, tem uma punibilidade, uma sanção disciplinar administrativa, que é a sanção média, né? Nós iremos ver. Inclusive, nós iremos ver, né, as transações leves, médias e graves. A LEP, a Lei 72/10 de 84, elas traz somente as transações graves. Trata o regulamento, né, esse regulamento, das transgressões leves, médias e graves, tá joia? Então, primeira informação de grande importância aí, para a gente buscar o conhecimento. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Parágrafo 2º. Também está sujeito à disciplina carcerária os presos sob a guarda custódia, olha lá, de servidores da Subsecretaria da Administração Prisional, por exemplo, os policiais penais, e de outras autoridades, em seguintes casos. Por exemplo, então, quando aplica também o regulamento disciplinar prisional, redível, quando o preso está sendo movimentado fora da unidade. Mesmo ele fora da unidade, cabe ali, no caso em tela, né, o redível cabe a ele também. Internamento em unidade de saúde. Aí está no sistema hospitalar, está cuidando da saúde, né? Houve a permissão de saída dele para cuidar da saúde, enquanto permanecer na situação de saúde. Então, também ele está sujeito à disciplina carcerária, né? E terceiro ponto, audiências, né, gente? Se ele vai para o fórum, aquele deslocamento, aquelas audiências lá, ele tem que se submeter à disciplina carcerária, né? Então, está sujeito à disciplina carcerária mesmo extramuros. O que é o mesmo extramuros? Mesmo fora do sistema carcerário, da penitenciária, por exemplo, né? Então, quando ele foi movimentado fora da unidade, ele estiver em tratamento médico e a audiência. Então, no caso em tela também aplica-se o redículo. Bacana? 617. O preso, de qualquer modo, concorra para a prática de infração administrativa, olha lá, pessoal, ele vai incidir na pena ela combinada, na medida da sua culpabilidade. Então, olha só, aqui, gente, nós temos aí aquela ideia. Se ele praticou um ato indisciplinar, ele violou a ética disciplinar, né? Ele violou lá os princípios da ética disciplinar, né? Que é aquilo que era previsto. Então, ele cometeu uma infração disciplinar, nós iremos ver as infrações disciplinares, graves, médias e leves. Se ele descumpriu, vai ter a sua culpabilidade. Ele há que se ter a punição, no caso em tela, vai haver uma punibilidade, uma punição, tá joia? Olha lá, aí vem o parágrafo primeiro aqui, que corrobora com a LEP também. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Lembra que nós falamos na LEP, gente? Na LEP também tem essa previsibilidade, que vai punir a tentativa, o cara tentou, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não conseguiu consumar. Por exemplo, ele tentou fugir e não conseguiu. Se ele tentou fugir ou fugiu, é a mesma coisa para a LEP e para o REDIPRE, né? Então, no caso em tela, ele vai ter a mesma punição, a mesma sanção. Lembra que nós falamos quando a gente estava estudando a LEP, na Lei 72.10 de 34, que lá no Código Penal, no artigo 14, o inciso 2º e o parágrafo único, fala que se no caso o crime for sumário tentado, vai ser diminuída de 1 a 2 terços a pena, né? Vai ter uma diminuição de pena no caso de crime tentado relacionado ao crime consumado. Mas isso lá no Código Penal. Aqui, ó, na LEP e no REDIP é diferente. Do REMP, né? O REDIP que foi inserido no REMP é diferente. Então, aqui, a tentativa com a sanção à falta consumada. Aqui, pune-se a mesma coisa. O Código Penal pune-se a consumação, a tentativa conforme a consumação, diminuída de 1 a 2 terços. Então, cuidado aí com essa diferença aí do Código Penal. Tá joia? Então, vamos lá. 618. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou liderança na unidade prisional. Olha que interessante, a gente tem lá no sistema PAC uma participação mais efetiva do preso, né? Ele participa, às vezes ele abre a cela, ele realiza as atividades religiosas, ele toma frente, né? Aquela ideia de liderança, mas por força de regulamento, nenhum preso pode exercer função, tarefa disciplinar, ou seja, o caráter coercitivo, o caráter correcional ou qualquer tipo de liderança. Ele não pode ter essa situação dentro do sistema prisional. Lembrando que, às vezes, na prática acontece, mas para a prova não pode. Tá joia? Então, vamos prosperar. 622. Gente, dever. Isso aí, sem sombra de dúvida, é questão de prova. Nós temos aí para o preso, pro condenado, deveres e direito. Nós temos aí deveres e direito. Deveres, então, do preso. Olha lá. Permanecer na unidade prisional até a sua liberação. Tranquilo? Então, vai permanecer na unidade, lógico, até o final do cumprimento da sua pena. Comportamento disciplinar. Tem que ter comportamento disciplinar, porque se violar a disciplina, tem sanção administrativa. Respeito às normas do regime prisional. Olha lá, estabelecido por leis, decretos, resoluções e portarias. Então, tem que respeitar as normas. Então, é o seguinte, todo ato que viola os deveres tem punibilidade. Lembra sempre disso, gente. Se violou os deveres, tem punibilidade. Né? Lembrando que tem punibilidade. Direito. Tem punibilidade. Tá joia? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, olha aí, deixa eu desmembrar isso aqui para a gente ficar mais didático aqui, essa informação. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu prosperar aqui. Deixa eu cortar aqui. Vamos prosperar aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Então, no caso aqui, é 4 e 5. Vamos lá. Observar a atitude de obediência com o servidor em respeito e urbanidade. Gente, o servidor, quem quer? É você, é o policial penal, é o diretor do estabelecimento. Se o preso violar a disciplina e desobedecer, você, policial penal, que dá ordem legal, ele comete infração. É um dever dele cumprir, ele ter obediência com você, policial penal. Nós vamos ver, nós vimos lá na LEP também, que é sanção grave, que é uma sanção grave, né? Ele descumprir aquilo que foi imposto por você ou o diretor do estabelecimento, demais agentes que trabalham dentro do sistema prisional. Bacana? Então, é uma infração grave. 5. Manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem. Também aqui é grave, né? Se ele tiver conduta oposta aos movimentos, se ele tiver a ideia, né, de conduta aos movimentos individuais, né, para subversão da ordem e de fugir, é transgressão grave, né? Então, é um dever dele ter essa ideia contrária, né? Esse comportamento contrário, essa conduta contrária. Exercer o trabalho, tarefa e ordens recebidas. A gente sabe muito bem que é dever dele exercer, inclusive, o trabalho, né, gente? O trabalho é obrigatório para o condenado. No caso de preso provisório, pode, facultado, e dentro do ambiente o que? Interno. Se for preso político, tem a faculdade de trabalho. Está previsto aonde? Lá na LEP.
manter atitude de submissão à sanção disciplinar. Então, se ele foi punido, se houve a punibilidade, ele tem que ter atitude de quê? De submissão a essa sanção. Se houve uma advertência verbal, se houve uma repreensão, um isolamento, uma restrição de direitos, o RDD, ele tem que ser submetido, tem que ter essa atitude de submissão à sanção. Tá joia? Deixa eu desmembrar isso aqui para ficar mais pedagógico. Olha lá. Mais pedagógico. Deixa eu desmembrar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu aumentar a letra aqui. E corrigir aqui para ficar mais pedagógico. Mais pedagógico. Vamos lá. Olha lá. Então, no caso aqui em tela, olha lá. Indenizar os danos causados à administração da unidade prisional, né? No caso aí, ele provocou dano, tem que arcar, né? Observar a higiene pessoal e o asseio da cela do alojamento. Olha que interessante, nós iremos ver, gente. Se ele deixa de ter a higiene pessoal, é transgressão leve. Se ele deixa de ter o asseio da cela ou alojamento, é transgressão média. Nós iremos ver isso aqui. Isso pode cair na tua prova. Então, de novo, se ele deixa de ter a higiene pessoal, a transgressão é leve. Se ele deixa de ter a higiene, o asseio da cela ou alojamento, transgressão média. Nós iremos ver isso daqui a pouco, mas já vão assimilar o conhecimento. Próximo, conservar os objetos de uso pessoal e tornozeleira eletrônica, né? Então, olha lá, então, tem que conservar o objeto e tornozeleira eletrônica, principalmente tornozeleira, né, gente? É um bem da fazenda pública. Se você lá danifica, no caso inteiro, você responde até pelo dano e responde também por transgressão, deixar de observar a regra de tornozeleira eletrônica, tá joia? Vamos lá, vamos colocar aqui o outro para ficar bem didático aqui, um texto aqui, olha lá. Deixa eu mudar a letra aqui. Vai ficar bem didático aqui no nosso conhecimento. Olha lá. Indenizar o Estado, quando possível, das despesas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da sua remuneração de trabalho. Nós vimos lá na LEP, gente, que o trabalho, ele tem direito a no mínimo 3/4% do salário mínimo, né? No mínimo 3/4. Então, ele vai receber o dinheiro, ele vai receber lá o vencimento. Então, se houve lá, no caso, na verdade, a sua manutenção, para que ele seja mantenido, né, dentro do sistema prisional, ele tem que indenizar o Estado da sua manutenção, logicamente quando possível, principalmente quando ele trabalha. Sabemos que o trabalho é obrigatório, mas às vezes, em determinadas situações, ele não exerce o prolabore, ele não exerce o trabalho, mas sabemos que o trabalho é obrigatório. Então, ele tem que indenizar o Estado das suas despesas com manutenção, com aquele fazendo parte do seu vencimento. Ele tem que arcar com isso aí, tá joia? Vamos lá, prosseguindo. Beleza, então esses são os deveres. Gente, lembrando, né? Lembrando, olha para mim aqui, lembrando. Então, no caso em tela, gente, né? Lembrando, no caso em telas. No caso em tela, se eu tenho os deveres, é para que sejam devidamente cumpridos, ora bolas. Agora, se houver o descumprimento de um dever, daquele que cabe, daquele que é imposto ao preso, né? Tanto o preso condenado quanto o preso provisório, aquele, inclusive, está na monitoração eletrônica, tem punibilidade administrativa disciplinar. E, por algumas vezes, pode ocorrer, inclusive, crime. Por exemplo, nós vamos ver ali, comete um crime doloso, cometeu um homicídio dentro do sistema prisional, é crime, o homicídio 121 do Código Penal vai responder, vai ser processado, vai ser julgado, condenado, e ainda vai ter uma transação grave. E aquele ali vai dificultar a sua progressão da pena, né? O 112 lá da Lei de Execução Penal. Então, no caso, para que ele progrida, vai ser prejudicial. Então, além de ser um crime que ele vai responder criminalmente, aquilo vai ser também uma infração administrativa grave. E quando o juiz ele for analisar o comportamento carcerário, ele vai levar em consideração para o quê? Para a progressão de pena, por exemplo, do centro fechado para o semiaberto. Então, aquele ali ele vai ficar mais restringido, né? Ele não vai lá, o juiz não vai conceder de fato, né, aquela garantia da progressão de pena se ele não tiver comportamento que carcerário, tá joia? Então, vamos prosseguir lá no raciocínio. Então, aqui vamos lá nos direitos agora. Nos direitos. Impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do condenado à pena privativa de liberdade ou restritivo de direitos, do preso provisório e o submetido a medida de segurança ou monitoração eletrônica. Gente, aqui está muito claro, né? Nós já passamos por diversas vezes. Aqui nós temos normas internacionais de direitos humanos, regras de Mandela, nós temos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos aí normas
dos encarregados de aplicação da lei, de normas internacionais de direitos humanos, para com as pessoas, normas que, convenção de contra a tortura, tratamentos cruéis e degradantes, nós temos aí a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal, que fala, né, principalmente a nossa Constituição, dentro da pirâmide de Haskell, essa teoria pura do direito, a nossa Constituição é a Carta Magna. Ela é o braço, né, ela é o embrião das normas infraconstitucionais dentro do Estado Democrático Republicano Brasileiro. Então, no caso em tela, gente, tem que se respeitar a integridade física e moral do preso, mesmo que você não concorde. Esse liame subjetivo de você concordar ou não fica para você. Fica para você. Você tem que agir conforme o princípio da legalidade. O agente público somente faz aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera, tá joia? Então, cabe a você respeitar a integridade física ou moral. Caso haja desrespeito, você pode responder lá por tipo de lesões corporais, dependendo da situação, pode responder tortura, né? Nós vimos aí na Lei 9455 de 97, o constrangimento físico-mental, com utilização de violência e ameaça, com a finalidade de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aquele que tem a guarda, poder, autoridade sobre a pessoa, pode cometer, né, no caso em tela, tortura. Então, tem que respeitar a integridade física e moral do preso, tá joia? Principalmente aí dentro do ordenamento jurídico, do devido cumprimento. Então, quem é ele tem que respeitar? Aquele privativo de liberdade, aquele que tem que condenar também a irresistível de direito, preso provisório, né, aquele que não teve trânsito julgado, o submetido à medida de segurança, ou seja, aquele que teve a absolvição imprópria, aquele, por exemplo, doente mental, né, ele está fazendo tratamento ambulatorial, está no hospital, e aquele que está sob monitoração eletrônica. Então, ele tem que ser respeitado os seus direitos também fundamentais. Tá joia? Artigo 624. São os direitos do preso. Os civis, sociais e os especificamente prisionais. Nós vimos também isso na LEP, né? Tanto na LEP, na Lei 72 de 10 de 84, vimos isso também na 11.404 de 94, que é as normas de execução penal dos Estados Unidos Gerais, que trata sobre direitos também, que o preso tem direito. Gente, apenas uma coisa. Quando o preso ele está preso, a ele não se afasta seus direitos fundamentais. Alguns deles serão restritos, por exemplo, o direito de ir e vir. O direito à locomoção, aí, pô, tudo bem, ele vai ser restringido, e lembre sempre disso, temporariamente. Porque no Brasil é proibido pena de caráter perpétuo. Não pode, né? Não tem, inclusive, é um direito absoluto, não tem exceção. Então, ele permanece seus direitos civis e sociais, né? E os especificadamente prisionais, né? Lá dentro do sistema prisional, questão lá do banho de sol, ele tem o direito também, aqueles bem específicos dentro do sistema prisional. Eu até coloquei um exemplo lá, os direitos civis, né? Principalmente os direitos civis emanados aí da primeira geração dos direitos humanos, né? O direito à religião, o direito ao casamento, são direitos civis que cabem também ao preso. Direitos sociais, por exemplo, trabalho. Inclusive, o trabalho, nós vimos que ele é o quê? Obrigatório. Então, é sim garantido os direitos ao preso. Não são mitigados os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos, né? Ou seja, para que, inclusive, até o nosso professor Rogério Sanches, o Rogério Greco, né, o professor Rogério Greco, que é o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, então, ele até fala, né, não há como ter a ressocialização do preso no estado de coisas inconstitucionais que o STF determinou em 2015 pela falta de condições de humanidade. Como que vai ressocializar o preso se de fato a ele não é empregado condições humanas, né? Se ele às vezes é tratado em situação de totalmente, às vezes, de servidão, totalmente violação dos seus direitos fundamentais. Não tem como ressocializar alguém que os seus direitos estão sendo violados, né? Ao contrário, ele vai ficar ali mais problemático ainda, né? Dentro do sistema que não ressocializa, às vezes, ninguém, né? Então, no caso, tem que se ter o devido à humanidade, é um dos pressupostos aí para, de fato, a ressocialização. 625. O preso conservará, lá, pessoal, todos os direitos que não haja perdido, ou não lhe tenham sido suspensos, por força de lei, pela sentença, ou ato administrativo. Então, gente, a regra é que o preso ele tem todos os direitos, né? Acabamos de ler, né? Os direitos civis, políticos, a suspensão dos direitos políticos, no caso interno, ficam, né, dependendo da situação, conforme há um entendimento, né, acerca da situação, e todos os direitos que não haja perdido, por exemplo, no caso de tela aí, gente, ele perde direitos, né, por exemplo, se ele está no RDD, se ele está no RDD, ele tem regras específicas, na verdade, ali ele perde aquele convívio lá,
com os demais presos. Então, via de regra, deve ter perdido. Ou que tenha sido suspenso, né? Então, por exemplo, se ele está também no RDD, ele fica afastado, somente pode ter banho de sol lá 2 horas, em grupo até de 4 pessoas, que não compõem o grupo da organização criminosa. Então, alguns direitos vão ficar suspensos até mesmo dentro do sistema prisional. Olha lá, por força de lei, por exemplo, né? A lei e sentença, o direito de vir, um ato administrativo, por exemplo, está dentro da cela de isolamento. O isolamento, por exemplo, né, que não é solitário, é o isolamento, uma situação hospitalar, que pode permanecer até 30 dias, né? Então, é um ato administrativo. Então, esse direito dele vai ser, às vezes, dependendo da situação, suspenso. Tá joia? 627, direitos, né? Olha só, nós vimos deveres, vimos, inclusive, alguns direitos, e também agora, de maneira bem específica, né? Vamos ver direitos. Constitui direitos do preso. Olha lá, receber uniforme e alimentação. Trabalho e sua remuneração. Lembrando que a remuneração por força da LEP, no mínimo 3/4 do salário mínimo, né? Constituir pecúlio. Gente, o que é o pecúlio? É como se fosse a poupança. Ele trabalha, ele faz uma poupança, porque quando ele for sair do estabelecimento, ele tem um dinheirinho guardado para recomeçar, né, reiniciar a sua vida, né? Para que ele não volte mais a delinquir, para que ele tenha uma reserva, a gente chama de reservas de emergência, né? Até que ele se estabeleça dentro da sociedade. Então, o pecúlio é isso, né? Poupou com o intuito de utilizá-lo em uma eventual ou uma eventualidade ou no futuro. Tá joia? Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, estudo, descanso e recreação. Então, aí, gente, proporcionalidade, né? Ele vai ter lá o tempo de trabalhar, estudo, descanso e recreação. A gente viu na LEP também a questão da remissão, né, gente? A cada 3 dias de trabalho, ele tem um dia de remissão de pena. A cada 12 horas de estudo, dividido em 3 dias, ou seja, 4 horas dividido em 3 dias, total 12 horas, ele também tem mais um dia de remissão. Então, no caso interno, ele pode ter 2 dias de emissão. Nós vimos isso na LEP, né? Só estou relembrando. Então, ele tem um direito de descanso, recreação também. Tá joia? Esse é o direito que ele tem. Outros direitos: exercer atividade profissional, intelectual, artística e desportiva. Tranquilo, gente. Praticar esporte, promover a cultura. Inclusive, gente, são um dos pontos principais aí para a ressocialização, né? É um dos pontos aí para a ressocialização. Atividade intelectual, estudar, né? A gente sabe que o ensino fundamental é obrigatório. O ensino médio, profissionalizante, superior, tem que se dar, o Estado dá condições para que ele exista. Assistência material, né? Lá, né, questões suas particulares, higiene e tal. A saúde tem o direito de tratamento, né? Igual a situação da pandemia, né? É um direito fundamental do peso do tratamento, a vacinação, né? Quando é igual a situação ainda de pandemia contra a Covid-19. Jurídica, no caso, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece a defensoria pública também. Se aquele que tem insuficiência de recursos, a ele cabe assistência jurídica. Lembrando que justiça gratuita não é para pobre. Justiça gratuita para quem tem insuficiência de recurso, né? Está previsto no rol do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Direito educacional, falando que o ensino fundamental ele é obrigatório, o ensino médio pode ser, inclusive, dentro do estabelecimento prisional, né? Social, religioso e psicológico. Gente, esses aqui, ó, inclusive, é regra do sistema PAC, né? Aqui é o caráter totalmente de humanização do sistema. A partir do momento que você está humanizando, a condição dele não mais voltar a delinquir é muito grande, né? Quando você, inclusive, você respeita os seus direitos fundamentais, né? Da educação, trabalho, principalmente isso aqui, né, gente? O acompanhamento religioso e psicológico, justamente que ele busca aí, né, o equilíbrio de sua vida, né? Vamos lá. Ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo, né? A gente vê muito aí, né, gente, na mídia, né? Às vezes, né, a gente chama de quadro poder, né? Aquela coisa, né, de ser colocado, ser visto, né? A imagem daquela pessoa lá, às vezes tem até uma prévia condenação, às vezes pela mídia, né? Essa forma, e também pode ser um sensacionalismo interno, né? Os próprios presos, entre eles, lá, criar isso aí, uma forma de separação, né? De prejudicar, às vezes, um preso em relação a outro, né? Sensacionalismo, ele está bem genérico, né? Bem abstrato. 8. Receber seu advogado ou defensor público e com ele conferir, olha lá, pessoal, olha para lá que eu destaquei, conferir reservadamente nos dias e horários determinados. Gente, o preso, o condenado, olha para mim aqui, ele tem direito a ter esse contato reservado individual com o advogado do defensor constituído. Lembrando que nós vimos lá no RDD que esse contato reservado, inclusive, ele não pode ser nem gravado.
que inclusive tem esse direito fundamental do preso e tem o Estatuto do OAB, que traz essa prerrogativa, traz esse direito de ter esse contato reservadamente com o seu cliente. Né? Então, a gente tem essa previsibilidade, inclusive até no RDD, no regime disciplinar diferenciado. Olha lá, eu até coloquei aqui no artigo 52, olha lá, que trata em tela, inclusive com a mudança do pacote de crime, que nós tivemos alteração pela Lei 13.964/2019, estabelece, olha lá, entrevista sempre monitorada, exceto com o seu defensor. Então, o advogado constituído, gente, ele tem esse direito de ter essa conversa reservada com o seu cliente. Tá joia? Olha lá, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, no caso aí, né, das audiências de videoconferências, né, que hoje é a modernização, a tecnologia, para facilitar o sistema de persecução criminal, inclusive nas audiências, né? Então, tem direito de ter esse apoio, né, esse contato reservado com o advogado constituído ou seu defensor. Joia? Então, vamos lá. Ser visitado pelo cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados, olha lá, dias determinados, e conforme determina o regulamento. Então, o diretor do estabelecimento vai determinar isso aí, né? Dia de visita, horário, quais são os critérios aí no caso em tela. Tá, joia? Então, ele tem o direito à visita em tela. Ser chamado e identificado pelo nome, né, gente? Aqui eu respeito também o direito fundamental, não que dê apelido, termos pejorativos, que denigrem, né, o chamado bullying, né? O bullying dentro do sistema prisional. Imagina, gente, acontece, né? O bullying dentro do sistema prisional. Então, aqui, ele tem o direito de ser identificado, chamado, identificado pelo seu nome, Não sofrer tratamento desigual, salvo quando as exigências da individualização da pena. Gente, nós vimos lá na LEP, no seu artigo 5º, né, da LEP, ele vai ter a Comissão Técnica de Classificação, que vai individualizar a pena. Então, no caso em tela, a individualização vai ser conforme, né, os seus antecedentes e a sua personalidade. Né, os antecedentes, peraí, deixa eu ver esse cara aqui. Ele é agressivo, ele tem atos de violência, de hostilidade, a sua personalidade. Vamos ver os antecedentes. Não, peraí, ele é reincidente de prática de assalto, de estupro de vulnerável. Ou seja, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais à medida da sua desigualdade. Então, vai haver, né, haverá a individualização da pena, e isso de tal forma que vai haver, logicamente, a desigualdade para o trabalho que vai ser realizado dentro do sistema prisional pela Comissão Técnica de Classificação. Mas a regra não pode ter tratamento desigual. Por exemplo, se ele, aqui vamos colocar um exemplo, se ele, questão de raça, religião, política, vamos colocar separado que ele é negro ou outro é branco, porque ele é muçulmano, ele é judeu, não pode. Ele não pode ter esse tratamento desigual, né? Salvo nas situações, né, da individualização da pena, tá joia? Ser ouvido pela direção da unidade prisional, onde estiver recolhido, nos dias úteis e horários estabelecidos. Então, ele tem o direito de ser ouvido, né, pessoal? De se conversar, né, pela direção do estabelecimento. Às vezes está acontecendo alguma coisa, ele está se sentindo incomodado, às vezes sendo perseguido por outro preso, então ele tem, né, esse direito, né, de ter essa conversa com a direção. Bacana? Peticionar as autoridades em defesa do seu direito, conforme as normas vigentes. Olha que interessante o caso em tela. Peticionar, o que é peticionar? É fazer uma petição mesmo, fazer um documento. Olha que interessante, nós temos, por exemplo, vamos dar um exemplo que acontece. Às vezes, o cumprimento da pena dele no regime fechado e o total da sua pena, por exemplo, é 6 anos. E deu prazo de 6 anos, ele não foi colocado em liberdade, ou seja, ele cumpriu a pena e não foi colocado em liberdade. Então, no caso em tela, ele tem o direito de impetrar o quê? Um habeas corpus. Então, o próprio preso, ele tem esse direito de impetrar um habeas corpus, né? Ele pode entregar, inclusive, numa folha, né? De caderno, até de papel higiênico mesmo, porque ele está em busca dos seus direitos. Se ele cumpriu toda a pena, por força de lei, ele tem o direito já de ser colocado em liberdade. Então, ele pode peticionar, ele pode documentar aquela situação fática. Tá joia? Outro direito dele, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a segurança moral e os bons costumes. Então, ele tem o direito da correspondência, aquela cartinha, né? Tem direito lá no caso inteiro? Tem. Lembrando que o direito à correspondência, gente, ela pode ser violada. Inclusive, nós temos aí, né, a LEP delimita.
Por quê? Ah, mas eu tá violando o direito à intimidade do preso. Não, aqui prevalece a supremacia do interesse coletivo, a supremacia da indisponibilidade do serviço público. Então, a ideia aqui é a supremacia coletiva, a garantia da ordem pública. Então, pode-se abrir a carta justamente na garantia da ordem, né? Então, pode ter esse rompimento aí dessa violação da intimidade, porque aqui eu vou sopesar os direitos, né? Então, aqui eu tenho o direito à ordem pública, à manutenção da ordem pública, à preservação dela, eu tenho intimidade. E nessa situação, vai preservar a ordem pública. Então, pode sim, o agente da lei, o policial penal, ele abrir e ter acesso, né, à leitura daquela correspondência. Mas é um direito do preso ter o direito à correspondência. Tá joia? Gente, olha que interessante para a prova isso aqui, ó. Pode te confundir. Vamos ver. Olha que pode ser pegadinha do malandro isso aqui, gente. Vamos ficar vivão nisso aqui. Uma questão aí pode te cobrar na prova. Pode te cobrar na prova. A diferença de uma situação com a outra. Olha lá. É um direito do preso receber anualmente do juiz de execução o levantamento da pena a cumprir. Então, por exemplo, falta ele cumprir, né, mais 4 anos. Anualmente, o juiz tem que passar para ele quanto tempo que falta, né, para cumprir aquela pena. Isso está no REDIPRE, no REMPRE. A LEP também fala questão anual, né, tem que levar no artigo 41 lá, inciso 16, o juiz da autoridade judiciária tem que levar o conhecimento acerca desse prazo de cumprimento, né, que falta da pena. Agora, na LEP estadual, na norma estadual, olha lá, já não é anualmente. Ela é o quê? Semestralmente. Né? Semestralmente. Olha lá. São especificamente penitenciários dos direitos. Artigo 195 da lei, né? Vamos colocar aqui, ó. A lei 11.404/94, que trata das normas de execução penal de Minas Gerais. Então, no caso em tela aqui, pessoal, a Lei Estadual de Minas Gerais estabelece que é semestralmente. Olha lá. Ao recebimento do atestado a pena a cumprir, emitido semestralmente, sob pena de responsabilização da autoridade judiciária competente. Então, no caso em tela aqui, ó, difere da federal e do REDIPRE. Professor, essa estadual não está violando a federal? Não. Aqui, como traz o caráter benéfico, de benevolência, pode sim, na verdade, de maneira específica, delimitar, restringir para fins de benefício. Agora, se a estadual colocar, por exemplo, 2 anos, aí não, aí está violando a LEP. Bacana? Então, quando eu trago o caráter benéfico nessa situação, que a lei federal traz um ano, eu restringo para 6 meses, eu estou trazendo o caráter benéfico. Então, no caso em tela, não há violação da norma federal, não. Bacana o entendimento? Se a lei estadual falasse que em tela fosse emitido esse parecer de 2 em 2 anos, aí estaria violando a LEP e essa norma seria o quê? Esse artigo seria o quê? Ilegal. Estava violando, né, a LEP. Mas como está beneficiando o condenado, aí no caso em tela não traz problema jurídico no que tange a sua legalidade. Tá joia? Vamos lá. Saída diária da cela para o banho de sol por o mínimo 2 horas. Olha aí, pessoal, que interessante. Então, ele tem o direito de sair do banho de sol no mínimo 2 horas. E é um direito do preso, tá, né? No regime. Lembrando, gente, que lá, vamos só relembrar, eu gosto sempre de concatenar uma nova com a outra, para a gente transversalizar o conhecimento. Lá na LEP fala que, lá no RDD, fala que tem o direito de banho de sol, ela sai da cela por 2 horas para o banho de sol, em grupo de até 4 pessoas. E que não haja contato com o mesmo que, pessoal? O mesmo grupo criminoso. Então, olha que interessante aqui no caso em tela. Aqui, lá no Redipre, aqui no Redipre é 2 horas de banho de sol. Aí, se ele estiver no RDD, inclusive nós tivemos a mudança do pacote anticrime, né, gente? Vamos colocar aqui, ó, lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, que alterou, não é, a lei de execução penal e demais normas, alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, né? Então, ele trouxe essa mudança normativa de 2 horas de banho de sol em grupo de até 4 pessoas. Mas lembrando que na situação do artigo 52,
eu trato do quê, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, do RDD, o regime disciplinar diferenciado, tá joia? Então, ele tem direito ao banho de sol aí. E se tiver no RDD, em grupo de até 4 pessoas, que desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, né? Da organização ali, pode ser, no caso em tela, organização criminosa. Joia? Vamos lá, vamos prosperar. Vamos lá, pessoal. Vamos prosperar. Receber, ao ser recolhido na unidade prisional, todas as informações sobre os direitos, deveres e concessões e demais limitações sobre o seu modo de agir. Então, gente, no caso em tela, ele tem o direito de todas as informações dos seus direitos, né? Aquilo que lhe cabe, a sua garantia dos seus direitos humanos, direitos fundamentais, os seus deveres, né? Os seus deveres. Então, ele tem o direito de saber as informações dos seus deveres. Concessões, nós vamos ver ali, questão das regalias, elogios, tem direito o preso, né? O preso, dependendo do seu comportamento carcerário, ele vai ter elogio, ele vai ter regalias, está previsto no REDIP, nós iremos ver, né? Mais para frente, tá joia? Olha lá, e demais orientações sobre o seu modo de agir. Não sofrer discriminação de qualquer natureza. Gente, nós já falamos na LEP, né? Não haverá discriminação racial, política, religiosa ou social, né? A LEP, esse dog, inclusive, trouxe o aspecto social também. Não pode haver discriminação. O que é discriminar, gente? Discriminar significa segregar, excluir, afastar, mitigar. Então, discriminar significa excluir. Não, você não vai permanecer conosco aqui, não, porque você é judeu, por exemplo, faz uma discriminação religiosa, né? Então, não pode haver discriminação, segregar, excluir, né? Tem uma questão de ser opcional, DEPEN, né, federal, falando que, por exemplo, um policial penal, ele discriminou um preso, negativo de seus direitos, em decorrência da sua religião. Houve uma discriminação, um afastamento do exercício de direitos fundamentais. Aí perguntou se é tortura ou se era lei de racismo. Olha só, nós temos aí uma interessante essa questão, né? Se eu tenho utilização de violência, grave ameaça, por meio do procedimento físico-mental relacionado à discriminação racial ou religioso, eu tenho a tortura. Agora, se eu tenho uma situação, você não vai realizar o seu alimento, você não vai ter o direito ao alimento, sentar na mesa com os demais porque você é negro, porque você é muçulmano. Aí é racismo. Quando eu crio uma objeção para a pessoa exercer direitos fundamentais, é racismo. Lei 7716 de 2009. No entanto, se eu uso de violência, o constrangimento físico-mental, né, causando sofrimento físico-mental com violência, com ameaça, é tortura. Então, isso é interessante, caiu essa questão do DEPEN. Então, tem que saber diferenciar utilização de violência com ameaça, com a finalidade relacionada à discriminação racial ou religiosa, né, é tortura. Você está praticando uma violência por questão da raça, religião ou racial. Agora, se eu estou te impedindo de você exercer um direito fundamental que cabe a todos, é racismo. Lei 7716 de 89. Essa questão do racismo não caiu no último edital, né? Caiu só a questão da lei de tortura, tá joia? Mas eu estou fazendo essa comparação para que os senhores entendam aí como pode vir, como caiu na lei na prova do DEPEN federal de uma prova anterior. Direitos previstos no inciso 5, 9 e 16 deste artigo poderão ser suspensos ou restringidos. Olha lá, alguns direitos podem ser suspensos ou restringidos, mediante ato do diretor-geral, ouvido, né, o Conselho de Ética, pelo prazo de até 30 dias. Olha lá, devendo ser a decisão informada ao juiz da execução. Então, olha aqui no caso em tela, os direitos podem ser restringidos por até 30 dias. Primeiro, atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas, pode, né? Visita de cônjuge, companheiro, parente, amigo, banho de sol de até 2 horas. Então, esse direito, gente, pode ser suspenso até por 30 dias. Logicamente, tem que ser devidamente o que? Ela, ato motivado, tem que motivar, né? Vamos aqui até colocar aqui, ó, tem que ser um ato que motivado. Tem que ter o devido que motivação, tá joia? Vamos ver lá. Continuando. 628. Assistência à saúde. Poderá ser prestada na unidade prisional ou fora dela.
quando o estabelecimento não estiver aparelhado para provê-la. Então, gente, assistência à saúde, no caso interno, por exemplo, vai fazer um exame, uma tomografia, um raio-x, ressonância magnética, um exame lá, qualquer tipo de exame. Pode fazer fora do estabelecimento? Sim. Vai ter o direito à permissão de saída. Vai ser escoltado, né? Vai ficar o tempo necessário para o exame, né, o tratamento, seja o que for, e volta para o estabelecimento. Lembrando que aqui é permissão de saída, né? Então ele tem o direito de sair para cuidar da saúde, diferente da saída temporária. Nós vimos isso na LEP, né? Nós temos a permissão de saída e a saída temporária. A permissão de saída, no caso, em tela, é essa situação. Vamos até colocar aqui, ó, né? Aqui ele vai ter o quê? A permissão, né? Aí, ó, vamos colocar aqui, ó. Permissão, de saída. E ficará o tempo necessário para o tratamento de saúde. E quem determina isso aqui? Quem vai autorizar, né? Autorizado pelo diretor do estabelecimento. Bacana, pessoal? Então, a gente só relembrando as questões que nós tratamos lá na LEP, tanto na LEP quanto na lei também de execução penal do Estado de Minas Gerais, né? A 11.404. Então, olha lá, permissão de saída, no caso em tela, né? É esse direito e ficará o tempo necessário para tratamento de saúde autorizado pelo diretor do estabelecimento. Vamos colocar aqui uma cor aqui para dar um destaque legal, só para a gente relembrar. Tá joia? Vamos lá. Próximo. São benefícios: o elogio e concessão de regalias. Professor, regalias cabe ao preso? Cabe. Tá por força de lei, por força de norma, né, dentro do sistema prisional, está previsto, então temos que saber. Elogios e concessão de regalias. Então tem essa previsão. Olha lá. Concessão de benefícios, né? Tem em vista a não ocorrência de falta disciplinar. Então, gente, peraí, vamos sacar. Então, todo mundo vai ter esse benefício? Não. Se aqueles presos estão cometendo falta disciplinar, eles vão ter essas regalias? Não terão. Né? Você, policial penal, lá no caso em tela, tá lá trabalhando no prolabore lá, né? Trabalhando diretamente com o preso, com o condenado. Se ele pratica falta disciplinar, ele não tem regalia, ele não tem elogios. Olha lá. Então, não ocorrência de faltas disciplinares. O que vai ser analisado também? O comportamento do preso, sua colaboração lá com a disciplina, principalmente a disciplina o quê? Coletiva, e a sua dedicação ao trabalho e ao estudo. Ou seja, o diretor do estabelecimento, né, o juiz da vara de execuções penais, você, policial penal, você vai avaliar. Você vai fazer aquela análise junto, né, com os demais participantes, né, o psicólogo, a comissão técnica de classificação, né, vai analisar o assistente, o psiquiatra, o assistente de defesa social, o assistente social, todos ali, na verdade, eles vão analisar, principalmente isso, né? Comportamento, a colaboração dele e a sua dedicação com o estudo. Então, vai ter concessão de benefícios, de elogio e concessão de regalias, desde que ele siga corretamente, né, os parâmetros determinados pelo regulamento. Tá joia? 632. Olha lá. Vamos ver no caso em tela aí, ó. Diretor-geral da unidade prisional. Levando em consideração a conduta e disciplina do preso, olha lá, poderá conceder as concessões e regalias. Gente, por que eu destaquei aqui poderá? Aqui não é algo vinculado, aqui é uma faculdade. Ele que vai analisar, né? Então, ele pode conceder, ele tem essa faculdade de conceder ou não. Então, poderá. Cuidado que na prova pode vir deverá, né? Ter concessão e regalias. Não traz esse caráter impositivo, né, de dever. Aqui é uma faculdade. Ele vai analisar, né? Esses critérios que nós acabamos de visualizar. Então, o que ele pode conceder e ter uma regalia? Por exemplo, visitas extraordinárias. A gente sabe que tem as visitas ordinárias e pode conceder umas visitas, né, extraordinárias, fora daquilo que é previsto para os demais presos. Práticas em espetáculos educativos e recreativos, olha lá, promovidos pela unidade, tais como, né, frequência prática de esportes, assistir a espetáculo artístico, cultural e entretenimento, onde tem esse direito,
utilização de biblioteca e empréstimo de livros, né? Então, dependendo do comportamento carcerário, né, as situações disciplinares dele, pode ter essas regalias, né? Na prática de esporte, assistir espetáculos, né? E utilização da biblioteca. Olha lá, utilização de rádio e televisão. Lembrando, gente, esse rádio e televisão é de propriedade do preso. Então, ele tem esse direito, olha só, tem essa previsão, gente. Né? Vamos destacar aqui, ó, de propriedade do preso, na própria cela, nos termos do regulamento. Lógico que tem as regras, né, corretas para que seja, de fato, garantido esse direito, né? Tem as regras próprias aí do caso interno. Bacana? Então, vamos lá. Então, ele tem o direito à parede de rádio e televisão, desde que, no caso, ele tenha, né, o seu comportamento carcerário, ele não seja um preso indisciplinado, e vai. Lembrando que a parede de rádio e televisão, né, de propriedade do preso, não é de propriedade do sistema prisional, não é propriedade do Estado, é dele, tá joia? Vamos lá. 633. Os benefícios serão gradativos, né, ou seja, as concessões, as regalias, e relacionadas ao índice de aproveitamento, né, lá, das atividades escolares, elaborativos, ou seja, do trabalho, ao grau de adaptação social e o comportamento do preso, ou seja, vai ser analisado, né? O seu comportamento, o seu aproveitamento na escola, no estudo e no prolabore, nessas atividades laborativas. Então, se de fato ele está trabalhando, né, com total eficiência, ele está se formando, ele está buscando lá um ensino superior, ele está realizando o estudo, gradativamente, gente, vai dando esses benefícios ao preso, né, conforme lá, né, ele vai progredindo, né, o seu comportamento disciplinar. Bacana? Então, essa é a ideia. Né? 634. Vamos lá, vamos prosperar. Gente, as informações que são importantes, gente, essas são as informações mais importantes que pode cair na sua prova aí para policial penal do estado de Minas Gerais. Então, vamos ficar atentos aí, não vamos dar bobeira, vamos ler esse material 30 vezes ao dia, do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, né? Vamos fazer bateria de exercício, porque justamente essa é a nossa ideia. Nós estamos potencializando os estudos para maximizar os resultados. Então, estamos levando o conhecimento. Eu quero que vocês entendam de maneira clara esses artigos, para que aí você chegue em casa, você dá uma lida aí pelo menos 10, 20 vezes todos os dias, imprime esse material, a gente cola na parede, cola na geladeira, porque isso aí, todo dia que você acordar, você vai lá dar uma lida no material e, principalmente, gente, façam questões de exercício. Nós temos aí, ó, lá no site, nós estamos mandando para vocês, em todo momento, bateria de exercício, para que vocês aí, ó, além de entender a matéria, possam decorar e entender, né? Então, prova, gente, concurso é isso. Entendeu? Agora decora. Né? Entende, decora, decora, entende. Então, vamos lá. Os benefícios não se aplicam ao preso, incluído no RDD. Então, olha lá. Então, os benefícios, né? Nós temos aí o elogio e as regalias. Não se aplica, né? Olha lá, vamos até trocar a cor aqui para a gente destacar. Os benefícios não se aplicam, né, ao preso no RDD ou aquele que estiver cumprindo qualquer sanção disciplinar. Então, ele está em isolamento da própria cela, uma sanção de até 30 dias. Ele não tem direito a benefício. Né? É claro, né? Você vai dar benefício para quem está cumprindo pena, sanção disciplinar? De forma nenhuma, né? Então, no caso dela, ele não tem benefício. Tá joia? Vamos lá. São faltas disciplinares todas as ações e omissões que infringam este regulamento. Olha só. Então, serão falta disciplinar, gente, toda ação ou omissão que infringe aquele regulamento. Uma ação, por exemplo, ele tenta fugir, é uma ação. Uma omissão, ele deixa de ter o asseio pessoal, a sua higiene pessoal ou da cela. Ele está se omitindo, então é uma falta disciplinar. É uma falta disciplinar. Bacana? Importante a gente destacar isso aí. Muito importante a gente destacar isso aí. Pessoal, até aí, tranquilo, né? Sem estresse, estamos buscando conhecimento. Lembrando, né, gente, que nós estamos aí com o site, né? No www.concurso.com.br, o curso lá de Polícia Penal MG completo, tem aulas ao vivo,
aulas gravadas, aulas em PDF, questões simuladas. Lembrando que o curso ainda está com 50% de desconto. Inclusive, pessoal, olha que interessante, pode pagar até 12 vezes sem juros, né? E aqui tem algumas aulas para que você conheça os nossos professores, né? O Rodrigo, eu estou aqui, né? O Marcelo Cury, os nossos professores aí do WM Concurso, tá joia? O material completo aí está no nosso site, aproveitem, né? E estamos à disposição para ajudá-los nessa caminhada. Pessoal, vamos dar um intervalinho, vamos beber uma água, tomar um café, ir no banheiro e a gente volta em 10 minutos. Bacana? WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. 10 minutos a gente volta para dar continuidade à nossa matéria. Um grande abraço a todos.